5 regras para você mudar o seu futuro a partir de agora, que você já pode aplicar hoje mesmo, durante o podcast você já vai ouvindo e já vai aplicando. Segundo Simon Sinek, e eu vou te explicar quem é Simon Sinek e quais são as 5 regras a partir de agora. Roda a vinheta. Podcast Sai da Média número 224, o podcast de produtividade mais ouvido do Brasil. E hoje a gente vai falar sobre as 5 regras para mudar seu futuro, segundo Simon Sinek. Para quem não sabe quem é Simon Sinek, ele escreveu um livro que ficou muito famoso, chamado Comece pelo Porquê. Ele tem um TED, né, um vídeo no TED. TED é uma plataforma como se fosse um YouTube das grandes pesquisas, YouTube dos grandes nomes. Só dedicado a conhecimento. Só dedicado a conhecimento. Eu tenho o privilégio de estar lá dentro da plataforma global do TED. Foi um TEDx que foi escolhido para estar na plataforma global. Eu tô lá, tenho muito orgulho por isso, prazer por isso. E o Simon Sinek fez um vídeo que explodiu, chamado Golden Circle, que é o ciclo de ouro, né, ou o círculo de ouro. E ele escreveu um livro, Comece pelo Porquê, e ele tem uma lógica das 5 regras para você mudar seu futuro. E eu achei elas tão boas que eu entendi por trazê-las aqui e discutir elas aqui. Inclusive, eu vou discutir uma delas que eu não concordo com ele, mas eu trouxe para respeitar como ele falou. Então, são 5 regras segundo Simon Sinek. Vamos falar disso no podcast de hoje. Vamos. E o mais importante, e Jerônimo, por que a gente vai falar sobre regras para mudar o futuro? Por uma razão muito simples. Você está numa jornada. E essa jornada, talvez em alguma área da sua vida, não esteja como você gostaria. Para algumas pessoas, na área da saúde, talvez está acima do peso, sedentário, se sentindo cansado. E talvez exista uma área da sua vida que você não queira que o seu futuro seja igual ao que está acontecendo agora. Talvez na sua saúde, você fala, pô, cara, tô acima do peso, eu não queria continuar assim no futuro. Pô, minha vida financeira não tá tão boa, cara. O trabalho que eu tenho, eu não amo o que eu faço, né? Eu sei que é isso, eu trabalhei 14 anos em algo que os últimos 10 deles, né, no passado, eu fiquei 14 anos. Os primeiros 4, beleza, ganhava bem, mas os outros 10 anos eu sofria, tomei remédio de tarja preta, tive crise de ansiedade por aquilo que eu odiava fazer. Talvez para você o lado profissional não seja tão bom, talvez seja o financeiro, talvez seja a sua saúde, talvez seus relacionamentos, talvez, não sei, talvez a sua espiritualidade. O fato é, se existe algo no futuro que você deseja que seja diferente do que é agora, eu acho que essas 5 regras vão ajudar profundamente você. Eu não sei na sua área, né? Eu, nesse exato momento, estou trabalhando na minha saúde. Eu estou em processo de emagrecimento, eu estava com 89,5 e decidi que vou até 78 quilos, né? São 11,5 quilos, já foram uns 5, 6 eliminados. Então, eu estou nesse processo. Então, eu não quero que o meu futuro seja igual ao meu atual presente nesse aspecto da saúde. Eu quero estar mais magro ainda, com mais disposição, com mais atividade física, com mais energia. Estou correndo 5 km, não sei você. Se você quiser dividir comigo nos comentários, eu vou amar saber. Cara, o meu futuro será diferente na área financeira, ou na área profissional, ou na saúde, ou nos meus relacionamentos, ou na espiritualidade, ou naquilo que você entender que faz sentido para você. E é disso que a gente vai falar hoje, como que você transforma o seu futuro em algo diferente do que o seu presente. E apesar de você querer transformar o futuro, as ações que transformam o futuro, assim como aquele filme, né, De Volta para o Futuro, as ações acontecem no presente, no exato agora, né? São atitudes diferentes que a gente imprime, que a gente coloca em prática no agora, né? No filme tiveram vários... Esse filme é antigo, mas é um filme que mostra muito bem. Acho que foi o melhor filme feito de futuro, de presente, de paralelo, assim, como uma coisa, uma pequena mudança feita no presente mudava completamente todo o rumo do futuro, né? E quem sabe essas 5 regras possam ser essas pequenas coisas que o Five consegue fazer hoje no presente e ter um futuro completamente diferente na área que ele percebeu que ele não quer ter esse futuro que se indica, né, que está indo para lá, que ele quer mudar o rumo desse futuro. E aí, dentro dessa linha lógica, né, o Simon Sinek, ele conta uma história que ele e um amigo dele no Central Park, que é um parque famoso de Nova York, né? Nova York, é engraçado que Nova York, eu tive o prazer de conhecer Nova York junto com a Paty, com o João e Carol. Paty ama Nova York, eu não conhecia antes. Nova York é uma selva de pedra com um pulmão pulsante no centro dela, que é o Central Park. Então, quando você olha de cima, é cimento e
um pulmão de verde ali no meio do Central Park. E as pessoas vão pra lá, vão no meio do seu dia, pegam suas comidas, vão comer lá. É cheio de vida, gente andando de bicicleta. Gente com cachorro, gente pegando sol. Final de semana nem se fala. E ele diz que ele estava lá com o amigo dele e ele viu uma fila enorme para distribuir bagel. Bagel, no Brasil, a gente não tem bagel no Brasil, né? Não. Não é comum, né? Seria próximo do que um bagel no Brasil? Sei lá, assim, fazendo bem um paralelo diferente, como se fosse um cachorro-quente. Ou um pão de queijo, vai. Pão de tem queijo, a fila para distribuir pão de queijo gratuito. O bagel, ele é uma rosquinha. Salgada, né? Salgada. Não é aquela dos Simpsons, doce, né? Aquela rosquinha salgada, que eles passam uma pasta, eles fazem coisas... Praticamente tipo um sanduíche em forma de rosquinha. A Starbucks, quase toda cafeteria aqui, você vai poder pegar um café com bagel. Bagel é como se fosse um pão redondo, onde eles abrem no meio e passam um creme cheese, passam uma manteiga e comem. Seria o pãozinho francês deles aqui. Vai, e era uma fila distribuindo. E eles amam isso, né? Bagel e donut, mas era bagel. E ele falou, cara, vamos pegar um bagel daquele. E aí o amigo dele falou bagel de graça, né? Era de graça. Era de graça. Vamos pegar um bagel, cara. Aí o cara falou, olha o tamanho da fila pra pegar o bagel. Aí ele falou, cara, mas é bagel de graça. Aí ele falou, mas olha o tamanho da fila. Bicho, eu vou repetir pra você, bagel de graça, mas olha o tamanho da fila. E é muito louco, porque é exatamente isso que acontece. Algumas pessoas, aqui dá pra dividir quase toda a humanidade nesses dois tipos de pessoas, né? A pessoa que vai focar no bagel, olha o bagel, de graça. E a pessoa fala assim, mas olha a fila que eu tenho que enfrentar para pegar o bagel, né? Então, essa linha lógica de olhar para aquilo que realmente você deseja, olhar para o problema para conseguir aquilo que você deseja, isso divide a humanidade, né? Então, talvez a pessoa fale assim... olhares mesmo, né? Eu quero escrever um livro. Pô, mas olha o trabalho que dá escrever um livro. Cara, eu quero mudar de emprego, mas olha o trabalho que dá mudar de emprego, né? Eu lembro que quando... E isso me lembra muito quando eu fui cortar o cabelo. Eu estava decidindo se eu ia fazer a formação de coach ou não. Aliás, eu já tinha decidido que eu não ia fazer. E aí eu fui cortar o cabelo com o Fernando, que era o seu cabeleireiro, né? Fernando, um abraço para você. A gente não se vê há muito tempo, mas que você esteja super bem daí com a sua família. E aí fui cortar o cabelo com o Fernando. E aí o Fernando virou para mim do nada e falou assim, estamos falando de 13, 14 anos atrás. E ele vira pra mim e fala assim, hoje eu recebi um e-mail, porque antigamente as correntes, elas iam por e-mail, né? Hoje elas vão por WhatsApp, por Instagram, as frases motivacionais, e ele recebeu uma história por e-mail. E ele falou assim, eu fui ler essa história, e a história dizia mais ou menos assim, que o cara queria fazer uma viagem numa estrada escura à noite. 100 quilômetros numa estrada completamente escura. E aí ele ligou o farol do carro. O carro iluminou 20 metros. E aí quando o carro andou 20 metros, ele iluminou mais 20, mais 20, mais 20, mais 20. E ele fez a viagem inteira enxergando a estrada, né? E aquela história, eu falei assim, nossa... tudo que eu tava me perguntando, para que eu vou fazer uma formação em coaching? E aí eu entendi... Você queria entender a estrada inteira para tomar aquela decisão. Para tomar aquela decisão. Nossa, você sabia que você contou essa história várias vezes? Eu sei que o Fernando contou essa história foi luz para você, mas eu não sabia... que você tinha decidido não fazer a formação. E essa história fez com que você... Eu tinha decidido. Mudasse de decisão. Meu Deus, isso gerou todo um futuro completamente diferente. Você que não tem tudo a ver com a história do futuro. Ajudando as pessoas, você não teria sido feliz, mudado de vida. A gente teve um treinamento incrível, né? De Travel Coach, que existe você. Eu contei essa história lá, por isso que eu me lembrei dela agora. E eu tinha decidido que... E eu falei pra eles, ninguém ia estar aqui nesse treinamento se o Fernando não tivesse me contado... Mudou completamente a sua vida, logo a nossa vida, logo a vida de tantas pessoas que tá ouvindo a gente aqui. De tantos coaches criacionais, Porque quando eu ouvi aquela história, eu falei, é isso. Fazer a formação em coach é meus 20 metros para deixar meu emprego público. Eu não sei a estrada inteira, mas eu sei que esses são meus 20 metros, né? E às vezes a pessoa não quer ligar o carro e acender o farol, né? Não quer ficar um pouquinho na fila. Ela quer o mapa, quer saber a rota inteira, né? Mas e aí? O que vai acontecer? E aí ela fala, olha a fila. Aí nunca começa e olha a fila. Aí ela fala, olha a fila. E ela não pega o bagel. Mas a primeira regra do Simon Sinek, ela nem é muito... sobre ficar na fila, olha que louco. Aí ele fala, e sabe o que eu fiz? Eu fui lá, enfiei a mão no meio de 3, 4 pessoas, peguei um bagel pra mim e saí comendo.
qual foi o preço que eu paguei por aquilo? Eu não podia escolher o bagel, mas eu quebrei uma regra e fiquei com bagel. E não prejudiquei ninguém, porque todo mundo poderia pegar seu bagel e ainda assim comer seu bagel. Eu confesso pra você que eu acho que ele foi infeliz no exemplo dele, né? Eu não sou o cara, eu, Jerônimo, não sou o cara que quebraria a regra nesse sentido, mas eu entendi o que ele quis dizer, sabe, Paty? O que ele quis dizer é que ele não tomou a frente de ninguém ali, Isso, né? O que ele quis dizer é, tem hora que você precisa fazer algo que não parece ser o tradicional. Quando eu olho pro tradicional, eu entendo ele. O que é o tradicional hoje da humanidade? Você nasce, você vai para a escola. Tradicional. Você vai para a escola, você estuda, depois você vai é alfabetizado, tem suas aulinhas, pega o manualzinho que foi adotado pela escola naquele ano, e aí você vai para o 2º grau, aí você escolhe uma faculdade, aí você entra numa faculdade, você namora, depois de um tempo você fica noiva, aí você casa, formalmente ou não, e aí você tem filhos ou adota filhos, e aí você vai juntando dinheiro, pagando um INSS, e aí você se aposenta e aí você morre. Então, esse é o script criado para a humanidade, né? Tem um documentário acho que é do Pink Floyd, aquela música, que aí vai mostrando a galera como meio cantora, eu sou um baita coach. Meio uma fábrica, assim. Uma fábrica das pessoas numa esteira, assim, numa sala de aula e vão caindo, assim, dentro de um triturador, né? Então, eu acho que quando ele diz assim, você às vezes precisa quebrar a regra, não é a regra da lei, é a regra do que se planejou para a vida das pessoas. Porque, entenda, quando eu virei e falei assim, cara, eu não vou mais ser advogado da União, eu tava quebrando, eu tava enfiando a mão ali no meio e pegando um bagel que eu não sabia de que sabor ele viria. Eu tava me tornando coach, decidi, eu vou largar meu emprego público para viver de coaching. Eu tava quebrando uma regra, porque a regra na cabeça, inclusive dos meus pais, era, peraí, você estudou pra caramba, você passou no concurso público, você tem um baita salário, uma estabilidade para o resto da sua vida e você vai enfiar a mão num saco para pegar outro bagel. Mas é bagel, é uma vida feliz. Então, a primeira regra que ele diz é, cara, você às vezes precisa enfiar a mão dentro do saco e pegar um bagel, mesmo sem ter certeza que bagel é aquele que vai vir. Às vezes não é o bagel exato, mas o contrário disso é não ter bagel. O contrário disso é você continuar a sua vida dentro do processo normal do que aconteceria. Eu entendi essa regra também de um outro jeito. É meio assim, cara, lute pelo que você quer. Lute pelo aquilo que você está vendo, por aquilo. Vai em busca daquilo que você quer. Ele queria o bagel free, né? O free bagel, o bagel de graça, né? Isso. Ele queria isso, né? Você queria fazer a sua formação em coaching. E existem esses dois lugares para você olhar. Sempre vai existir o que você quer e você pode olhar e pessoas vão olhar para aquilo que quer e faça alguma coisa por aquilo que você quer. Né? E as pessoas que vão olhar pra fila, pra objeção, pro que tá entre você ter aquilo que você quer, né? Seja fila, mudança de carreira, encontrar uma segunda fazer coisa, o treinamento dieta, que tem que ser feito, investimento para fazer a formação. Né? Nesse final de semana, assim, a gente formou uma turma, preparou uma turma linda de coaches, né? Vai ser uma turma incrível de novos coaches que virão aí, pessoas vão querer mudar o mundo, suas próprias vidas. Vai ser qual número da sua família? Vai ser a turma número 78 e 79. Porque uns se inscreveram na 78, que é logo agora, que vai ser agora em março, e a outros na 79, que acho que é em maio. Né? Então, uns foram para 78, outras para 79. Mas onde eu queria chegar? Beleza, agora eu já sei o que eu quero. Seja virar coach, seja não virar coach, né? Mas já sei o que eu quero. Então essa é a regra número 1. Né? Agora vamos para a regra número 2. Aconteceu um fenômeno no século XVIII que começaram a morrer muitas mulheres. Muitas mulheres começaram a morrer. No parto. Então elas morriam em 48 horas depois do parto, elas morriam. E ninguém sabia o que era, cara. Era uma coisa desafiadora. Então tô na regra número 2 para você mudar o seu futuro, Five. E aí, o que começou a acontecer? Porque tinha uma regra que era assim: os médicos faziam os partos e as enfermeiras também. Só que acontecia alguma coisa que os médicos começaram a perceber que, por alguma razão, uma determinada ala, as pessoas morriam mais. E começaram a morrer. Teve hospital que 70% das mulheres morriam. Meu Deus. Em até 48 horas depois do parto. E eles não sabiam o que era, e pesquisando, tentando entender o que as enfermeiras estavam fazendo de errado, qual era o procedimento que elas estavam errando, porque eles, afinal de contas, eles eram os médicos naquele momento, né? Hoje, eu acho que a gente tem uma
grande mudança na área médica, né? Os médicos, eu fico muito feliz de ver muitos médicos hoje com baita propósito de vida, com uma humildade diferenciada, mas em alguns determinados momentos da história, os médicos, eles eram tradicionalmente famosos por se sentirem muito o astro do rock, né? E eles nunca imaginavam o que estava fazendo. E eles pesquisaram, até que uma hora se descobriu o que houve. O que houve era que os médicos, eles não estavam lavando as mãos entre um parto e outro. Então, quando um parto tinha um problema, ele ia lá ajudar naquele parto e não lavava a mão. E ele levava as bactérias, a doença, vamos chamar de a doença, isso, a doença invisível, né, que as bactérias, os vírus, que seja lá o que for, os micróbios, de uma paciente que estava doente para todas as outras que ele ia fazer o parto ao longo do dia. E eles tentando descobrir o problema, e eles descobriram que os problemas eram eles próprios. Então, quando a gente pensa em mudar o nosso futuro, talvez, Five, pode ser duro o que eu vou te falar, mas talvez você vai descobrir que o problema seja você próprio. Ninguém te deve nada no mundo. Ninguém te deve. Eu queria que você registrasse essa frase na tua cabeça. Ninguém te deve nada no mundo. Ninguém te deve uma oportunidade, ninguém te deve um salário melhor, ninguém te deve nada no mundo. O fato é, quando você entende que é by yourself, que é por você mesmo, que a vida vai ser mudada, não para você, mas a partir de você. A vida não é criada para você, ela é criada a partir de você, né? A partir de você. Como que você não entende? Eu demorei a entender essa frase, sabe, Paty? Porque o mundo não é criado para você, ele é criado a partir de você. Através de você. Né? Que tudo na vida... Você é protagonista. Claramente. E se você escolhe sentar no banquinho do filme onde você é protagonista, seu filme vai acontecer muito pouca coisa. É isso. Né? Então, banquinho de passageiro, né? Se você... Mas eu vou ficar nessa frase que o mundo, a vida acontece não pra você, mas através de você. Isso ficou muito forte pra mim, porque... Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu tô dando uma palestra, e aí eu na palestra falo algo forte, impactante. Das 100 pessoas que estão assistindo essa palestra, 15 levantam e vão embora. Pedem o dinheiro de volta e falam que absurdo que o Jerônimo falou aquilo. 70 nem se mexem, porque para eles foi só uma frase. E para outros 15, eles levantam e batem palma de pé. A pergunta é, o que mudou? Se a frase foi a mesma para aquelas 100 pessoas, né? Então eu não falei aquilo para elas. Aquilo ela foi visto através delas. O óculos do filtro que elas botam, as leis invisíveis que elas têm na cabeça delas, faz com que o que eu falei para elas, para uns eles vão embora, para outros é neutro e para outros eles aplaudem de pé. Mas o fato foi o mesmo, foi uma fala minha dentro de uma palestra. Isso é uma história hipotética, mas isso vale para tudo, né? Isso vale para a gente ver pessoas que sofrem um acidente e sucumbem e ficam paralíticas. Eu não estou julgando a dor que é ficar paralítico, eu não tenho ideia do que seja isso, né? Tomara que não tenha, e para você que teve, né, essa ideia, eu não consigo imaginar nem de perto que seja o desafio de se tornar paralítico ou tetraplégico, mas para uns a vida acabou e outros criam associações para que nunca mais alguém seja atropelado por um alcoólatra e perca os movimentos porque um alcoólatra atropelou ele, porque um alcoólatra não, na verdade, né? Porque uma pessoa bêbada atropelou ele. Então, e o fato é o mesmo, os dois ficaram paralíticos porque foram atropelados. Um sucumbiu e o outro criou uma associação para que ninguém mais dirija alcoolizado e não gere acidentes que pessoas fiquem paralíticas. Então, o fato é, eu não estou julgando um ou outro. O fato é o mesmo, né? O fato é o mesmo, mas como passa pelas pessoas ali, a interpretação, o significado que elas dão e como que elas vão conduzir a vida dali, é a partir delas, né? A vida é gerada. E talvez você descubra, Fábio, que você não está lavando as mãos e que o problema seja você, né? Como assim o problema sou eu, Jerônimo? Tem uma passagem que é bem marcante para mim, né? Que o cara chega no médico e fala assim, doutor, aí ele toca no ombro e fala assim, tô com dor nesse ombro, tô com dor no outro ombro também, e vai tocando, né? Tô com dor nessa mão, tô com dor no joelho esquerdo, no tornozelo esquerdo, tô com dor na cabeça também. Aí o diagnóstico do médico, você tá com o dedo quebrado, que é onde você toca, dói. E é engraçado, porque tem pessoas que passam a vida acreditando que a família deles tem problema, o amigo dele tem problema, o chefe dele tem problema, e o problema dele é o dedo quebrado, porque onde ele toca parece que tem problema. Então você precisa entender, Five, que talvez o problema seja você. E isso não é doloroso.
poderoso, isso é libertador. Quando você começa a entender que talvez o problema seja você, isso é libertador. Tudo que acontece no campo onde somos nós, onde a nossa atuação, por exemplo, né, se o problema fosse a chuva, eu não consigo fazer a chuva chover, ou a chuva parar, ou chover 1 minuto a mais, se eu quiser. Não consigo. Mas se no campo de atuação, de transformação daquilo que a gente quer, eu atuo, então se o problema sou eu também posso consertar. É 100% meu campo de atuação, né? É isso. E aí, talvez, Five, o que falta seja você lavar as mãos. Então, a regra número 2 é lave as mãos, que significa nada mais, nada menos do que talvez o problema seja você. Que parte você precisa mudar de você para que o futuro que aconteça daqui a um dia, 5, 10, 20... 10 anos seja diferente do seu presente porque você passou a lavar as mãos. Essa foi a regra número 2. Eu posso fazer um comentário extra? Pode. Eu achei muito interessante, né? Esse caso de que teve uma época em que os médicos... É tão louco imaginar que os médicos não sabiam que existiam coisas microscópicas que, aos nossos olhos, são o quê? Invisíveis. Uma coisa que você só vê com microscópio é porque é invisível aos olhos, né? A olho nu ali. Então, eles não sabiam. Houve uma época na humanidade que não se sabia isso, né? E tem um filme que retrata isso, esse período de que os médicos causaram isso, muita mortalidade e tal, porque eles simplesmente não sabiam. Eles passavam um pano na mão para secar o sangue, com a mão suja, com aquele mesmo pano, ia de mulher em mulher. Ia afetando todo mundo, né? E a gente fala de uma área de atuação nossa, que são as leis invisíveis, que você já trouxe, inclusive, aqui no podcast, que são leis invisíveis, mas que regem as nossas decisões, que regem a nossa vida, que hoje os coaches conhecem, né? Essas leis invisíveis, né? Eles conseguem reconhecer, saber que existe, inclusive, neutralizar, mostrar, fazer esse véu cair, lavar as mãos, né? Lavar as mãos, né? Consegue lavar as mãos. Eu fico pensando se... Você acha que em algum momento o desenvolvimento pessoal ele vai chegar nesse nível, assim como todo mundo sabe que a bactéria existe, sabe? Vai estar acessível, assim, para, sei lá, para a humanidade, tipo, desde a escola, ser uma coisa natural, não ser assim... Há um grupo que estudou isso. Engraçado, né? Legal a sua pergunta, incrível, né? Eu achei que ia ser uma outra pergunta, depois eu vou dizer o que eu achei que você ia perguntar, que também, isso também atinge a minha cabeça. Mas você sabe que é uma pergunta que eu me faço, né? Tipo, cara, será mesmo que eu preciso continuar levando pancada de esses coaches no Brasil? Ah, esses coaches, esse negócio de coaching, coach tem que morrer. Será mesmo que eu preciso continuar levando... Financeiramente eu não preciso mais. Mas, cara, a sensação que eu tenho, né? A gente tem uma síndrome de vira-lata no Brasil. A gente ridiculariza o Rubinho Barrichello quando ele chega na Alemanha aplaudido de pé. É loucura, né? De pé. Né? A gente ridiculariza o Neymar, quando o Neymar, muitas vezes, por todos os atletas que passaram, jogaram com ele, falou, cara, ele é muito... Nasce um Neymar a cada 50 anos. E a gente aqui ridiculariza o Neymar. Que é de fora é incrível, e que aqui, é nosso... Tem uma passagem, é duro que eu vou falar, mas ele é real, teve uma passagem que se perguntou a um cara do Prêmio Nobel por que nenhum brasileiro era indicado como padrão para o Prêmio Nobel. E ele falou, vocês querem saber a verdade? Aí o cara falou, queremos. A verdade é que quando sai o primeiro nome indicado para o Prêmio Nobel, quando é um brasileiro, eles recebem tantas críticas embaixo dos comentários que a gente não tem desejo, e quem critica, sabe quem é? Adivinha? O próprio brasileiro. O próprio brasileiro. Como pode indicar um cara desse? E vem, e tá. Então a gente ridiculariza as nossas próprias conquistas. Cara, eu tive a oportunidade de ser coach de pessoas em situação de rua. Tive a oportunidade de falar pro Botafogo, time profissional. Tive a oportunidade de ser coach de pessoas como a Camila Farani, Thiago Brunier. Pessoas que publicamente já disseram, de CEOs de empresa. E a mudança é absurda. Então é louco imaginar que existe um pequeno grupo de pessoas que posta coisas que nem coaching e ficam rindo entre si na merda, porque tá todo mundo na merda, né? Tá eles estão todos na merda, na ignorância, na escuridão, e rindo entre eles. Eu fico olhando de fora e falo, Senhor, então eu não vou abrir mão dos meus alunos. Então quando você me pergunta, será que um dia esse conhecimento... a ignorância vai dar... As pessoas vão lavar a mão e vão entender que eles são o problema e não o coaching, né? E aí eu falo, cara, quando eu olho para os Estados Unidos, que quando eu me apresento como coach, a pessoa me pergunta de quê? Eu falo de produtividade, de mudança de vida. Ou fala, preciso de você. Aí ele fala, I need you, eu preciso de você. Então, quer dizer,
isso vai acontecer no Brasil. Não agora. Daqui a 2, 3, 4, 5 anos isso vai acontecer. Assim como o marketing digital por tanto tempo foi visto como pirâmide. Cara, saiu em matérias de revistas. É a ignorância, com credibilidade, é a ignorância, né? Aí hoje é o lugar comum. É o lugar todo comum. Mundo. O médico precisa estar. Todo mundo. Todo mundo, né? Só que tem uma diferença. Quem se juntou ao grupo dos ignorantes agora tá ferrado, porque enquanto tudo era muito mais fácil há 10 anos atrás, agora tudo é muito mais difícil no marketing digital. No mundo do coaching, os ignorantes vão esperar para entrar quando tiver tudo difícil, né? E alguns vão ter a ousadia de pegar um bagel e comer o bagel agora, e quando o mundo tiver cheio de coach no Brasil, eles já estão posicionados. Então, respondendo a tua pergunta, sim, porque eu não vou desistir. Enquanto houver ar no meu pulmão, eu vou levar o coach levado a sério a cada canto do Brasil. A pergunta que eu achei que você ia fazer, então, cara, se você é coach formado por mim, parabéns por ter enfiado a mão e pega o bagel. Se você não é coach formado e deseja saber mais, tem um link aqui embaixo, preenche aqui, pede pro meu time falar com você, entende um pouco. Pega um bagel pra você, enquanto ainda tem muito bagel, ou você vai ser daqueles que vai esperar, e aí vai chegar assim, porque tem a galera que é assim, ó, daqui a 10 anos fala assim, agora eu quero, nossa, mas agora tá saturado o mercado, né? Vou tentar uma outra coisa. Aí a nova coisa que vai surgir daqui a 10 anos vai dizer, é charlatanismo. E ele fica oscilando entre cheio ou é charlatanismo. E não consegue mudar o futuro. E não muda o futuro, permanece preso naquilo que ele queria pra vida dele. Mas qual a pergunta que você achou que eu fosse fazer? Achei que você ia fazer assim, o que será que nós hoje não sabemos e acreditamos? Porque, assim, pensa, um dia os médicos não sabiam que tinham bactéria. O que será que hoje nós não sabemos e que daqui a 1, 2, 3, 5 anos vai descobrir e falar, caraca, bicho... Naquela época, né? Já tinha internet, já tinha inteligência artificial e a gente não sabia. E vai ter, né? A gente vai descobrir coisas que a gente não sabia, né? E, na verdade, a pergunta que eu fiz, você ainda entendeu de outro jeito. Foi, né? Foi. Porque o que eu quis te perguntar é se os conhecimentos que, como coach, a gente tem acesso e sabe... que são os de desenvolvimento pessoal, das leis invisíveis, da matriz humana. Se você acredita que isso, em algum momento, assim como, né, ninguém sabia da bactéria, se isso vai vir à tona e virar um conhecimento da humanidade. Assim como todo mundo conhece todas as cores que a gente tem de lápis de cor. De forma objetiva, sim. Por exemplo, eu tenho uma aluna que inseriu uma cadeira de coaching dentro de um curso de uma universidade federal. Então, ela viu o quanto é importante eu entender de leis invisíveis, de matriz humana, de gente, que ela falou assim, cara, eu sou professora universitária, vou levar isso para dentro da minha universidade. E colocou uma cadeira de coach dentro da faculdade. MIT, Harvard, tem programas de coaching lá dentro. Eu tenho um aluno médico intensivista que trabalha no CTI que fez práticas de visualização com paciente. Já tinha tentado todas as drogas possíveis para baixar a pressão do cara. E não baixava. A pressão do cara não baixava. Aí ele conduziu uma visualização. Fecha seus olhos, inspira, expira. Isso nem é coaching, mas ele aprendeu comigo sobre isso, né? Então ele inspira, mas é desenvolvimento pessoal como um todo. Conduziu uma visualização e a pressão foi baixando. Os enfermeiros, os médicos, vendo a pressão do cara baixar em tempo real. Aí o incrédulo fala o quê? O remédio passou a fazer efeito. E o cara baixando em tempo real. Então sim, eu acredito que uma hora a gente vai ter isso nos colégios, a gente vai aprender sobre gente no colégio, Eu acredito nisso também. Eu acho que assim como a gente tem matérias que são complementares, por exemplo, todo mundo faz faculdade, independente do assunto da matéria que a pessoa faça faculdade, se é de medicina, o famoso se ciclo é de arte, básico, se né? É o que for. O ciclo básico. Todo mundo não tem que aprender aquela cadeira lá das regras de como faz a monografia? De que você faz a referência bibliográfica, eu nem lembro o nome da matéria, mas todo mundo tem que aprender. É isso. E eu acho que vai ser uma matéria necessária para as pessoas, que todo mundo lida com gente, imagina, e deveria ser necessário em pedagogia para a pessoa aprender sobre gente, em medicina, porque você vai lidar com pessoas... As pessoas aprendem de forma diferente. Quem tem uma matriz parecida com a minha, aprende de um jeito. Quem tem a da Paty, aprende de outro. Quem tem a do João, que é diferente da de nós dois, aprende de um outro. Então, se você não entender de gente... O próprio Simon Sinek diz, né, que negócios são feitos de gentes, clientes são pessoas, empresas são feitas de pessoas. Se você não entende de pessoas, você está fora de qualquer chance de crescimento no mercado. Vamos falar da terceira regra? Curiosidade.
Vamos para a terceira regra. Terceira regra é, uma vez o Simon Sinek conta que ele foi se informar sobre quem eram os SEALs. SEALs é o BOP das Forças Armadas Americanas. Quem são os SEALs que terminam os treinamentos? Quem são os SEALs, os caras do BOP mais importantes? E aí ele falou assim, cara, eu vou começar dizendo pra você quem não são os mais importantes. Sabe aqueles fortões tatuados que querem provar que são, né, o cara... O que você acha que é o mais forte, é o que vai conseguir aguentar, atravessar, passar no treinamento. O que é o mais... Não é. Não é. Aí, sabe aquele que passou por um monte de desafio e que não é. Sabe aquela mulher o cara que era o melhor atleta da escola e aí fala, agora eu vou ser um SEAL. Não é. Quem é o melhor SEAL, sabe qual é? Qual é? É aquele que, quando você acabou toda a sua energia física, acabou toda a sua energia mental, não tem mais física, nem mental, nem emocional. Mas se alguém do seu lado, da sua equipe, do seu batalhão, precisar de alguma coisa, arruma energia onde não existe para ajudar aquela pessoa. Esse é o SEAL. Esse é o Navy SEAL que vai pra batalha. Que é o cara que vai salvar alguém, e né? vai salvar alguém. Tá sendo morrendo afogado no meio do mar. E aí ele diz que o terceiro grupo de pessoas é aquele que take care of each other. Toma conta dos outros. Então, a terceira regra para você mudar o seu futuro, eu diria, se fosse trazer para nossa linguagem, é faça diferença. Tem até uma camiseta, né? Faça diferença. Cara, faça diferença na vida das pessoas. Mas, Jerônimo, o que isso vai mudar o meu futuro? Absolutamente tudo. Por várias razões, né? A primeira razão delas é que a gente nunca sabe o que a pessoa do lado... Quem é a pessoa do lado? A gente nunca sabe... O Fernando não sabia que a história dele faria... tanta diferença. Não fez diferença na sua vida. Eu não sei se ele tem noção disso, ele tinha que saber, Eu falei pra ele uma vez, eu acho que ele não entendeu. Eu contei pra ele essa história. Mudou. Cara, que número você diria que mudou? Eu diria que centenas de milhares. Centenas somando os treinamentos gratuitos que eu já dei, centenas, talvez de milhões, porque tem mais de 1 milhão de pessoas no YouTube, mais de 1 bilhão de pessoas. Você não seria o que você se tornou de jeito nenhum. Com o conhecimento que tem. Eu ainda era advogado da União, não era coach, estava decidindo não fazer minha formação em coaching. Então, cara, faça a diferença por onde você passar. Você não sabe a diferença do que pode acontecer na vida das outras pessoas e como isso pode voltar para você em forma muito mais forte, né? O bem nunca para. Quando você muda a vida de uma pessoa, você não sabe o que aquela pessoa pode lá na frente fazer por você, né? Então, crie o hábito. Isso tem que ser um hábito. Quer mudar seu futuro? Tenha o hábito de fazer diferença na vida das outras pessoas, né? E eu digo mais para você, né? Tá triste? Essa frase, eu intuí ela no momento de espiritualidade, conexão com a espiritualidade. Poucas coisas eu ouvi como se alguém estivesse me dizendo. Essa foi uma delas. Tá triste, né? Vai lavar um banheiro. Não. Ela falou, tá triste, faz alguém feliz que passa, né? E é surreal, porque eu lembro o dia que eu tava indo dar uma palestra em São Paulo e eu tava triste. Eram 4:30 da manhã, tava cansado, não queria ir, né? Tinha um voo que eu pegava às 5 e pouca da manhã. Aí eu ia, trabalhava em São Paulo e pegava às vezes o último voo 9 da noite, voltava para casa. Eu tava indo triste, tava mal naquele dia, e tinha um cara sentado na porta do aeroporto de Vitória, que era no Espírito Santo, que eu pegava a gente morava em Vila Velha, pegava o voo em Vitória, deixava o carro no aeroporto, que de noite eu pegava meu carro e voltava para casa. E tinha um cara esperando os primeiros passageiros para engraxar sapato. E eu sou um cara que chego antes, eu vivo com margem, né? Olha só que legal ter margem. Se eu não tivesse margem, eu não poderia ter dado atenção a esse cara, né? Não posso falar que eu tô com pressa, né? Mas eu tenho margem, faço as coisas com margem. E ali ele me viu, eu falei com ele, bom dia, ele já se animou, aí quando ele olhou pro meu sapato para ver se podia engraxar, ele viu um tênis, então ele até deu uma murchadinha, porque era um tênis, eu perguntei, você já tomou café da manhã, cara? E ele disse, não, ainda não, tô esperando os primeiros passageiros para eu engraxar um sapato e ter um dinheiro para tomar. Aí eu perguntei, eu posso te pagar um café? Aí ele falou assim, por favor. Eu falei, o que você gosta mais de café? Aí ele falou lá e eu dei o dinheiro para ele. Você se incomoda de você mesmo comprar? Ele, não. Aí ele pegou, os olhos dele brilharam, o sorriso abriu e aquilo me fez muito bem, né?
porque quando você está triste, faz alguém feliz que passa. Então eu acho que essa regra número 3, ela tem uma coisa do networking, né, de cuidar dos outros, que aquela pessoa amanhã pode ser alguém que te abre uma porta, ela tem a linha lógica de você não sabe o que aquilo vai tocar na vida daquela pessoa para sempre, mas ela tem também a lógica do tá triste, faz alguém feliz que passa. Então ter o hábito de tomar conta das pessoas, né, a gente tem a Marina que trabalha muito próxima de mim hoje como pedagoga, né? Óbvio que esse mérito não é meu, o mérito é todo dela, mas desde que a gente começou a trabalhar junto, somando tudo, ela já eliminou mais de 40 quilos, né? Então... a Má tá arrasando. Tá incrível, né? Então isso acho que é a lógica do... Cara, se importe com as pessoas, né? E isso vai mudar quando, né? Uma pergunta que eu faço com frequência às pessoas. E você tá satisfeita assim? Não. Então, se ela falar, tá, eu falo, incrível, bate aqui. Se ela disser não, eu falo, quando vai mudar? Né? Isso é me importar, sem julgamento com a pessoa. O que você pode fazer para mudar? Então se importe com as pessoas, essa foi a regra número 3. Incrível. Posso trazer então agora os comentários do Five? Por favor. O primeiro comentário do Five aqui foi o da Lilian de Andrade. Ela falou, yes, Five despertador. Coloquei o despertador para não perder vocês de jeito nenhum. Bonitinha. Curtida 49, vocês estão me ajudando muito. A cada dia, estou maratonando, vamos. Aliás, é uma baita ideia, né? Botar um despertador aí no horário que o podcast... Vou pedir pro time botar aqui na tela, porque eu não sei que horas tá indo. Acho que é quinta-feira, 9 da noite. Coloca aí, time. Bota aí na tela, por favor. Adorei, ó. Despertador ainda tem a chance de ser a curtida número 1, né? Aí toca o despertador, podcast sai da média novo, aí você vai lá, porque toda quinta-feira, 9 horas da noite, ou na hora que estiver aparecendo você na tela, que eles tinham mudado de horário, vai estar aparecendo para você lá. Muito bom, boa ideia aqui, já se espalhando por outros Fives. Aí, ó, usando a regra número 3, né? Cuide dos outros, dê uma opinião, talvez já sirva para outras pessoas. E o comentário aqui da Jennifer Dutra, ela falou, sou de Itanhaém, Litoral Sul, ri muito de vocês. Itanhaém, que legal. Itanhaém, ri muito de vocês aqui, sem saber os nomes das praias de São Paulo. Vergonha ao vivo aqui, né? A gente. Rio Tietê, pô. Praia de São Paulo é o Rio Tietê, não é isso? Não aprendi, não é? Show esse podcast. Então, calma, paulista, não vem me cancelar aqui não, tô zoando. Vocês zoam a gente do Rio de Janeiro, deixa a gente zoar vocês um pouquinho. Show esse podcast, como todos que fazem, né? Amo, vocês me ajudam muito, gratidão sempre. Obrigada, que bom que a gente fez você rir aí com os nossos erros de geografia aqui. O comentário da Aline Cardoso, ela falou, oi Jerônimo, oi Paty, curtida 58, levei um dia para tecer meu comentário. Se falou, faça. A explicação desse ponto me fez ter uma reflexão profunda na minha vida. Não acredito mais em mim, mas vi que o meu maior vilão de tempo é justamente falar e não fazer. Esse podcast foi feito para mim. Uau. E pode ter certeza que dentro de 6 meses volto aqui para contar minhas mudanças em todos os aspectos. Que Deus abençoe grandemente você e seus filhos e seus familiares. Então, Aline se falou, faça, né? Que em 6 meses que isso possa ter sido uma semente que cresça dentro de você, uma palavra que se fortalece cada vez mais, né? E se falou fácil, ele é um hábito, né? Então, como todo hábito, a ciência consegue mudar, eu consigo te ajudar a mudar, você consegue mudar. Então, os coaches conseguem ajudar seus clientes a mudarem hábitos, porque é um hábito. Você só tem que lembrar, como você falou, em 6 meses, parabéns por isso, porque muitas vezes as pessoas... Vou trazer a Paulinha Abreu, né? A Paulinha Abreu dizia assim, às vezes você passa uma vida construindo um castelo de merda e quer construir um castelo de cristal novo em 2 semanas. Não, cara, não vai vir em 2 semanas, né? 2 semanas você começa a ver os primeiros sinais, você começa a se sentir bem porque está fazendo, mas o hábito de falar e fazer e o resultado que vem disso, você precisa persistir. Parabéns por ter uma visão realista e adulta, que em 6 meses você vai ver a diferença na tua vida. É isso, em 6 meses eu posso praticamente afirmar, eu diria talvez até antes um pouco, com certeza quase que absoluta que a sua vida é outra, completamente diferente, quando você adquire o hábito de falar e fazer. Muitas pessoas trouxeram essa frase, mas muitas assim, nossa, muita chuva de se falou fácil, se falou fácil, se falou fácil, se falou fácil. Incrível. Bom, e a Renata Garcia, o hábito de falar e fazer foi libertador, não só para mim, mas também para os meus filhos. Isso porque virou regra aqui em casa. Uau. Com esse princípio adquirido, não só nos comprometemos como adultos, com os outros, mas também com a gente mesmo, porque damos a nossa palavra e temos que cumprir. Muito obrigada pelos ensinamentos, milhares de coraçõezinhos. Obrigada, incrível, Renata.
incrível. Parabéns por levar isso para dentro de casa. Palavras inspira, exemplo arrasta, né? Então, quando a gente começa a mostrar para os nossos filhos que se falou, faça. É engraçado, tem muitos pais, sabe, Paty, que falam assim, hoje à noite a gente brinca. E aí não brinca com a criança. Uai, então a criança começa a entender que ela pode dizer, então amanhã eu estudo e não estudo. Tem muito pai que fala que quer que a criança estude, mas fala, vamos brincar hoje de noite, mas não brinca. Vou te levar para passear no parque domingo, mas não leva. Né? Hoje à noite o pai vai ter tempo da gente fazer, mas não faz. Fica no celular, fica nesta merda do celular que tá destruindo a sua vida, te lotando de dopamina infrutífera, barata, vagabunda, que não serve para nada na tua vida e abrindo mão de ter tempo de qualidade e atenção plena com as pessoas que mais você ama e que mais amam você. Então, cuidado, porque não exija dos seus filhos aquilo que você não está praticando dentro da tua casa. E o mais incrível é que se você praticar, você não vai precisar exigir dos teus filhos, porque palavras inspiram, mas é o exemplo que vai arrastar. E teu exemplo arrasta. Se eu olhar para os teus filhos e ver o que eles estão fazendo hoje, provavelmente eu vou saber como você se comporta dentro de casa. Se eu olhar para os teus filhos e perceber que eles vivem no celular, que eles não dão presença plena para ninguém, muito provavelmente tem alguém que eles estão se inspirando. E essa pessoa muito provavelmente está dentro da sua casa. Jerônimo, você está falando mal de mim? Não, cara. Eu queria muito despertar você. Né? Eu tive por 20 edições um treinamento chamado Wide Awake, né? WA. Wide Awake significa totalmente desperto. Se eu pudesse essa ducha de água fria que desperta você daquilo que você está preso ou presa, eu vou amar. Eu posso ser a pessoa que você tem raiva porque eu joguei um balde de água fria em você para você despertar. Desde que você desperte, desde que você viva a vida de verdade. Você pode até morrer em vão, mas não transforme a sua vida em vão. A morte em vão é muito mais tranquilo. Morreu em vão, né? Coitado, morreu em vão. Mas e a vida? A vida foi em vão? Né? Se a vida foi em vão, é muito pior, né? Pior do que uma morte em vão é uma vida em vão. Não deixe que a sua vida seja uma vida em vão. Ou seja, que não agregou nada a ninguém, não deixou nada, que as pessoas vão se lembrar de você por 2 dias, uma semana, tá todo mundo trabalhando e, fulano, né, morreu. Uma vida em vão, né? Que você deixe um belo legado por onde você passar. E o comentário aqui da Ana Paula Pezin. Ela falou aqui, bom dia, Jerônimo e Paty, sou 5 cientista, coach levado a sério da turma FCC 76. Uau! E sou a prova de que a frase do Jerônimo falou faça está mudando a minha vida. Explico, sempre fui gordinha, mas ano passado cheguei a 129 quilos. Iniciei minha transformação fazendo a implementação de hábitos saudáveis de forma gradual, sempre cumprindo aquilo que eu me proponho a fazer. Já perdi 21 quilos e ainda tenho um bom caminho pela frente, rumo aos 50 quilos. Mas tenho certeza de que é só uma questão de longo tempo. Já está conseguindo. Que linda conquista. Parabéns, surreal. Que orgulho Parabéns. de você. Parabéns, né? As pessoas às vezes me perguntam assim, Jerônimo, eu posso usar auto-coach em mim? Com certeza, as ferramentas de coach, elas são incríveis, né? Eu lembro sempre do Thiago Brunet dizendo, as ferramentas são incríveis. Né? Ele sempre fala isso, né? E as ferramentas realmente são incríveis. Então, você pode aplicar em você mesmo. Tem pessoas que fazem a formação em coaching não é para virar coach profissional, mas para usar nela própria, para ter essa habilidade de cuidar da sua própria vida, da sua família, de liderar. Então, existem 4 perfis de pessoas que viram coaches. O que querem viver de coach, fazer uma transição de carreira, que foi o que eu fiz. Pessoas que querem ter coach como uma segunda fonte de renda. Hoje se fala muito em... Não é quanto você ganha no seu trabalho, é quanto você tem nas suas várias fontes de renda, né? Então, mais de uma fonte o coach de renda, pode virar sua segunda fonte de renda, muito bom. O terceiro são líderes. Jack Welch, que foi o CEO da General Electric, ele diz que no futuro todos os líderes serão coaches. E que se você não tiver a habilidade de ser um coach, você vai ser descartado do mercado. Aí Jack Welch está afirmando o que eu acho que vai acontecer no futuro. É isso. Né? Ele afirmou para líderes. Paty Araújo e Jack Welch prevendo o futuro. E a quarta é quando você quer evoluir como pessoa, como ser humano. Você próprio quer ser um ser humano melhor. São as 4 razões para você fazer uma formação em coaching. E temos a frase do podcast Pergunta do 5. Segura, hein? Segura. Hoje é... Com perguntas? A frase desse podcast. Antes de eu dizer a frase, muitas pessoas falaram, Jerônimo, grava sobre o método da caverna, que você sugeriu da última vez. Vou deixar registrado. Grava sobre o método da caverna. Os 5 pediram aqui nos comentários. E eu trouxe a frase escolhida. Muitos mesmo, porque eu não vou gravar, não vou preparar um podcast sobre o modo da caverna. Tiveram várias pessoas então tá bom. colocando lá da caverna. Vou preparar para você então, hein?
Eu trouxe um comentário aqui da A Vila da Música, que trouxe a frase: não é as horas que você dorme, mas o que você faz quando está acordado. Aí ela diz que levantar uma hora mais cedo mudou muito a organização dela, que foi muito bom. Mas essa frase que você sempre traz, né? O que importa não é que horas que você acorda, mas sim o que você faz quando você... É isso, Five. Vale muito mais a pena você dormir. Se você precisa de 9 horas para dormir, não se culpe por isso. Durma as 9 horas para que nas outras 15 que você fica acordado, você exploda de resultado. Aí tem gente que, infelizmente, vai ouvir o influencer que diz pra você acordar às 5 da manhã, 4 da manhã, e aí você começa a seguir esse cara e começa a acordar às 5 sem respeitar a sua individualidade orgânica. Vai ficar morto durante o dia. Você vai se arrastar ao longo do dia, tá dormindo menos. Agora você tem 18 horas porque só tá dormindo 6. Se deu bem, depende, né? Pra muitas pessoas se deu mal demais, porque ao invés de você ter 15 horas ativa, agora você tem 18 se arrastando, né? 15 horas de produtividade ativa vale muito mais do que 18 se arrastando. Aliás, eu diria mais, 4 horas de produtividade ativa vale mais do que 8 horas se arrastando, né? Eu ousaria dizer que se você falasse assim, cara, eu vou trabalhar 4 horas com foco máximo, e as outras 4 eu vou enrolar nas redes sociais, você vai ter mais produtividade, muito provavelmente, do que se você passar 8 horas intercalando entre trabalho e distrações. Então, fazendo tudo mais ou menos. Fazer tudo mais ou menos vai te trazer menos resultado do que se você ficasse metade do tempo com foco máximo naquilo. Então, durma o que você precisa, mas faça o que tem que ser feito quando estiver acordado. Posso trazer a pergunta do Five? Pergunta do Five. Cara, a pergunta do Five, eu tenho o nome dela aqui, foi uma Five, mas eu vou guardar o nome dela aqui por conta da própria pergunta. Ela falou aqui: sou empregada pública há 23 anos, odeio em letra maiúscula o que faço, mas faltam 3 anos, 11 meses e 23 dias para me aposentar. Quem conta em dia é porque odeia doendo, mesmo, né? Pedir conta seria loucura? Não me encontrei ainda. Seria. Eu acho que falta muito pouco tempo para você não concluir essa jornada de 3 anos e pouco. Agora, uma loucura maior ainda seria você não iniciar imediatamente a sua preparação para essa transição. Porque o que acontece é que as pessoas esperam acabar para começar a pensar, e agora o que eu faço? Não, cara. Você pode se aposentar do seu trabalho, mas você não pode se aposentar da sua vida. E a forma de você não se aposentar da sua vida é iniciar exatamente agora. Você tem... Olha que incrível, a vida está te dando um presente. Porque, entenda, as leis invisíveis que você cria para você estabelecem como a sua vida vai ser. O que eu vejo, eu crio. É uma profecia autorrealizável. Você pode ver que faltam 3 anos e 11 meses e 23 dias de martírio, ou você pode ver, eu tenho 3 anos, 11 meses e 23 dias para preparar a minha próxima carreira dos meus sonhos. Então, você vai escolher. Então, por exemplo, eu vou fazer uma formação em coaching. Quanto tempo dura uma formação em coaching? 8 dias de imersão, né? São 6 dias à noite, de 6 às 10 da noite, e 2 dias em sábado e domingo integral. Aí você faz uma formação em coaching, pode gradativamente começar a atender nas horas vagas, porque quando chegar lá com 3 anos e 11 meses e 23 dias, você não vai começar do zero, você já vai ser uma coach posicionada, se bobear, ganhando mais do que ganha hoje como servidora pública. Eu tenho uma aluna nossa que ela é servidora pública e ela faturou nos últimos 6 meses a 1 ano entre 300 mil a 500 mil reais com coach. $500 mil. E ela segue servidora pública e é uma baita servidora pública. Atende como atende. Então, cara, quando ela largar o emprego público dela, ela vai poder dobrar, ela vai triplicar, porque ela vai ter o tempo todo vazio. Então, respondendo você, se for isso, vamos dividir aqui. O que eu vou falar agora não é coach, é mentoria, porque o coach ele não diz o que a pessoa faz, ele pergunta. Então, como mentor, eu te diria, não largue teu emprego público. Como mentor, eu te diria, se prepare para você estar pronta no teu dia, 3 anos, 11 meses e 23 dias, não para você começar do zero, mas você só fazer assim, ó, entrega a chave de um lado e pega a chave do outro lado. Igual quando a gente troca de carro, né? Entrega o carro velho e pega o lindo carro novo. E quando você começa nessa jornada, aproveitando a estabilidade que você tem, fazendo algo que não gosta, e você começa esse processo de descoberta, de experimentar esse novo que vai ser essa nova carreira, cara, às vezes já traz tanta alegria, tanto joy para dentro da vida, que a caminhada fica mais leve, o peso passa mais rápido, é isso, passa mais rápido. Eu diria para você que os melhores anos meu como servidor público foram os 4 primeiros,
em que o dinheiro ainda me impactava muito, o tipo de trabalho me impactava muito, e os últimos 2 anos, que era onde eu acumulei o serviço público com coach, porque eu via a luz do fim do túnel, né? Era como assim, por 10 anos eu passei naquele túnel escuro, mas de repente comecei a ver uma luz. A luz foi o coach, né? Então eu diria pra você que talvez o coach possa ser, foi pra mim, talvez possa ser pra você. Fala com o meu time, tem aqui embaixo um link, preenche o formulário, pede pro meu time falar com você, entende lá se é pra você, parece que é, tá bom? Agora, como coach, a pergunta que eu te faria é, e o que você pode fazer de hoje até os 3 anos, 11 meses, 23 dias, pra chegar lá e transformar esse dia numa celebração e não num, até que enfim isso acabou, porque até que enfim isso acabou são 3 anos, 11 meses, 23 dias de sofrimento. Se você fala assim, cara, o que eu preciso fazer para chegar lá e ser uma celebração, não pelo fim de uma era, mas pelo começo de uma nova, isso talvez faça você passar a ter prazer não daqui a 3 anos, 11 meses e 23 dias, mas a partir de literalmente de agora. Incrível, incrível. E se você me permite, eu trouxe uma segunda pergunta. O Five finalmente começou a botar um monte de perguntas. Virou perguntador, virou perguntador. Uma segunda pergunta. Manda a segunda pergunta, então. Segunda e última pergunta. Pergunta do Five. Ele botou até o títulozinho. Pergunta do Five. Oh, que bonitinho. Né? Five, organizado esse, né? Pergunta do Five, 2 pontos. Eu disse, gente... Você sabe que às vezes vocês são até mais velhos que a gente, mas a gente sempre imagina vocês piquititinho. É o Five da gente. A gente tem um carinho enorme por vocês. Enorme por vocês. Aí ele botou, Jerônimo, como posso me tornar coach sendo uma pessoa introspectiva e que não tem grandes habilidades de comunicação? Ah, que incrível. Leio muito sobre desenvolvimento pessoal, mas tenho dificuldade de transmitir meus conhecimentos. Adoro vocês, vamos. Isso aqui eu achei interessante também, porque é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Porque às vezes eles veem você e eles acham que a pessoa tem que ser igual a mim pra ser coach, comunicativa como você, que precisa ser um palestrante, que precisa ser... bonito como eu, né? Lindo, né? E aí, eles confundem, porque você não tá fazendo um processo de coach aqui nesse podcast, né? Vamos lá. Então... Olha que interessante. Nosso superpoder é a nossa criptonita. Não tem pra onde fugir. Pessoas muito criativas é um superpoder, a criatividade. Mas também é uma criptonita, que tá sempre mudando de coisa, que tem sempre uma ideia nova. Pessoas que ficam sempre na mesma coisa é um superpoder, mas também é uma criptonita, porque às vezes precisa mudar, precisa enfiar a mão no saco e pegar um bagel e ela não quer, porque ela quer permanecer onde ela tá. Então, tudo na nossa vida, nosso superpoder é a nossa criptonita. Então, a gente pode dividir a humanidade... É pouco dividir assim, mas dá para entender em pessoas extrovertidas e pessoas introvertidas. Pessoas que gostam de falar, gostam de gente, gostam de estar no meio de pessoas, e pessoas que preferem não falar, não estar no meio de pessoas e ficar mais reservadas. Em graus diferentes, mas estão esses 2 níveis. Então, o superpoder é a nossa criptonita. Coaching não é motivação. Coaching é metodologia passo a passo para gerar resultado na vida das pessoas. Então, o que o introvertido tem de bom? Sabe o que é? Bom ouvinte. Ele é um excelente ouvinte. No processo de coaching, o coach ele fala 10% da sessão. 90% é o cliente falando baseado nas perguntas que o coach vai fazendo de forma técnica. Técnica e correta. Olha que incrível, né? Então, o introvertido, a coach que mais cresceu no meu time, hoje ela é muito próxima de mim e vai ser minha sócia, né, num projeto nosso que em breve a gente vai lançar, é a Angélica Dalla Rosa. Ela é completamente introvertida. Ela é aquela que eu abraçava ela, né? Eu sou extrovertido. Ela dava 2 tapinhas nas minhas costas, assim, ó, tum, já pra eu largar. Ela prefere olhar uma planilha do que dar um abraço, né? Entre me dar um abraço e ficar numa planilha de Excel, ela prefere muito mais, aí vai virar minha sócia. Entende a lógica? Então, o introvertido, ele tem a grande vantagem de seguir o método. E o extrovertido que tem a vantagem de falar? Essa é uma vantagem. Mas qual é o desafio? É não falar demais numa sessão de coaching, porque tem um método para ele seguir, né? Ele vai ter mais facilidade com pessoas, mas tem que se adaptar ao método. Então, de forma objetiva, sim, introvertidos não só podem fazer o processo de coaching, não só podem virar coach, como eles viram grandes coaches, porque eles são excelentes ouvintes. E nós, extrovertidos, temos a facilidade de lidar com gente e precisamos aprender a ouvir. Fechar o bico. Fechar o bico e ouvir mais. Inclusive, vai ter uma regra aqui que vai ser incrível. Tem a ver com isso? Tudo a ver com isso, que seria a 4ª regra. Então já vamos para a 4ª regra, porque esses foram os comentários do Five. Com perguntas.
Com perguntas. A quarta regra é Nelson Mandela, que foi talvez um dos maiores líderes do mundo, e ele conta a história que um filho de um líder tribal numa tribo na África virou para ele e falou assim: eu quero ser um grande líder, Mandela. Como que eu faço para me tornar um grande líder como você? Aí ele diz: você já tem um grande líder para seguir, que é o seu pai. Olha o que o seu pai faz. O seu pai, quando vai ter uma reunião das pessoas que precisam falar com eles sentam em círculos para que todos possam se ver. E o mais importante, o teu pai é o último a falar. Um grande líder, ele deixa para falar por último, porque ele ouve muito mais do que ele fala. Então, se você quer mudar o seu futuro, você precisa aprender a se tornar uma pessoa que ouve mais e fala menos. Por que isso? Inclusive, eu, Jerônimo, sempre falei muito. E para eu me tornar o coach que eu me tornei, procurado pelas pessoas que me procuram, eu precisei aprender a ouvir mais do que falar. Então, quando você é a última pessoa a falar, você tem vários ganhos. O primeiro ganho, todo mundo que está falando antes de você se sente ouvido, especialmente se você é líder. As pessoas se sentem ouvidas. Pessoal, temos um problema para resolver. Como que a gente resolve isso? Quem quer dar sua opinião? Silêncio. Não interrompa o silêncio. E aí alguns vão falar, e esses que falarem vão se sentir ouvidos. Então, o primeiro grande ganho de um líder que fala por último é se sentir ouvido. É que o time dele se sente ouvido. O segundo grande ganho é que você pode falar depois que já ouviu todo mundo. Então você já sabe o que está na cabeça das pessoas. Então é praticamente impossível, segundo Simon Sinek, e eu concordo com ele, você evoluir na vida sem passar a falar menos e a ouvir mais. Pessoas que têm muita necessidade de dizer o que fizeram, como fizeram, têm pouquíssimo aprendizado sobre aprender o que os outros fizeram, o que os outros fizeram para estar onde estão. Então, aquele que aprende só com a sua própria história... aprende pouco. Muito pouco. Não consegue chegar onde deveria, né? Porque, imagina, se eu tô num ciclo de 10 pessoas, tem gente que é assim, ó, tem uma matriz de gente, uma matriz humana, que é assim, ó. Alguém no ciclo vira e fala assim: eu fui pra Disney. Aí o cara tá lá do outro lado e fala assim: eu também fui 4 vezes, ó, eu vi o Mickey, inclusive ano passado, quando o cara só abriu a boca, eu fui pra Disney. E ele tem tanta necessidade de falar que ele atropela a pessoa e conta todas as vezes que ele foi, e depois ele emenda as vezes que ele foi pra Europa, as vezes que ele viajou pra praia, e a última que ele foi pra uma cachoeira. Tem Five rindo aí, eu ouvi daqui, Five rindo sozinho aí, dizendo: meu Deus, sou eu. Sou eu. Ou conhece, todo mundo tem uma dessa, que fui eu, né? Aí, Jerônimo, isso é uma condenação? Não. Por isso que a gente fala que existem pessoas desenvolvidas na sua matriz humana e pessoas que não se desenvolveram. Isso é um comunicador não desenvolvido, né? É um sonhador não desenvolvido. O cara tem muita necessidade de falar. E tem uma coisa, olha que vou para um outro lugar, mas só para você entender como isso reflete, isso é neurocientífico. Porque quando eu falo demais o que eu fiz ou o que eu desejo fazer, isso gera dopamina para mim. E essa dopamina, para o futuro, dopamina para trás é endorfina. Tá tudo bem contado o que você fez, mas toda vez que eu falo: eu vou montar um negócio, eu vou sei lá o quê, eu vou montar, eu tenho descargas de dopamina, porque as pessoas estão falando: nossa, que incrível, hein? Pô, parabéns. E aí a pessoa acaba se saciando com aquilo. Tem um perfil de matriz humana muito clássico, muito tradicional, que, cara, ele não consegue fazer nada na vida, fala pra caramba, não faz e ainda culpa o quê? O agouro, o mal olhado dos outros na vida dele, quando na verdade não é nada disso. Ele só tá falando demais se saciando da dopamina que ele recebe pelas pessoas. Fala: pô, gostei, hein? Caraca, que olha demais, só. Hein? E ele tá se saciando com aquilo. Então, se eu não entendo a minha matriz humana e quais são os meus pontos falhos e os meus pontos positivos, prepara para sofrer, prepara para dor, prepara para tudo que vai ser de ruim na tua vida. Mas fora isso, agora é a regra. Qual é a regra número 4? Fale menos, escute mais, para aprender mais com o que os outros têm para dizer e menos necessidade de contar as suas vantagens. E aqui não tem nada de mal olhado, de agouro, tem de aprendizado propriamente dito. Você faz as pessoas se sentirem valorizadas, queridas, você presta atenção nelas e ainda está treinando para ser coach. Porque um bom coach é aquele cara que sabe ouvir e fazer as perguntas certas. Incrível. Vamos para a quinta direto? Sim? Vamos. Emendadona na quinta? Legal. A quinta conta a história de ele era algo como se fosse traduzindo para o português, um secretário de defesa dos Estados Unidos. Uhum. Ele era um cara responsável pela defesa dos Estados Unidos. E ele conta que ele enquanto estava arrumando o negócio dele lá dos slides, e ele, enquanto esperava arrumar,
ele pegou um copinho de isopor de café. Já viu aqueles copinhos de café que você aperta assim, aí um copinho, tipo isoporzinho, ele mantém mais o calor, mais né? aquecidinho assim, um copinho desse bem descartável, né? Sim. Você toma ali, eu até me dá nervoso de mexer ele, porque arrasta no fundo, eu até me arrepiou. Aqueles copinhos bem vagabundinho ali. E ele tava contando a história, olha que engraçado. Enquanto arrumava um slide dele, ele falou isso pra plateia, meio tipo, né? Pra entreter a plateia enquanto arrumava os slides dele. Falou, olha que interessante, ano passado eu dei uma palestra exatamente nesse mesmo lugar. Eu era o secretário de defesa dos Estados Unidos, ou algo parecido com isso, né? Me trouxeram de classe executiva. Quando eu saí do avião, tinha uma pessoa me esperando com a minha plaquinha, com o meu nome. Me pegou de carro, me levou até o lobby do hotel, se certificou que o meu check-in estava pronto. Eu fiz o check-in, fui para o meu quarto. Ele me avisou a hora que eu deveria descer para poder me pegar. Tinha uma pessoa me esperando, me levou para uma entrada paralela para que eu não passasse no meio de todo mundo, me levou para o backstage. Eu pedi um café, porque eu gosto de tomar café, e ele me deu numa caneca de cerâmica um café quentinho para eu tomar enquanto eu dava a minha palestra. Ao final, ele me agradeceu, me levou de volta e assim foi feito. Esse ano eu tô aqui de novo. Peguei meu próprio voo, eu mesmo comprei, cheguei no aeroporto, peguei um táxi, vim pro hotel. Meu nome estava lá, fiz o meu check-in, subi. Na hora marcada eu cheguei, não tinha ninguém me esperando. Eu entrei pelo mesmo lugar que todo mundo entra. Perguntei como que eu poderia chegar no backstage, porque eu ia dar uma palestra. Me apontaram o lugar, eu vim. Quando cheguei eu falei que queria tomar um café. Me apontaram para um cantinho que tinha uma garrafa térmica com uns copinhos de isopor. Estou eu aqui. Esse ano eu não sou mais secretário de Segurança dos Estados Unidos. Eu queria que esse copo de isopor te lembre que o copo te é dado não por quem você é, mas pelo cargo que você ocupa, pelo crachá que você transporta. Então, lembre-se sempre, na sua jornada, de não acreditar que você é o crachá que você está vestindo. Você não é o crachá que você está vestindo. Você é o cara, quando tira o crachá, é quem você fica sendo. Uau. Quando você se identifica com a posição, você se perde de quem você é. Então, eu sou o cara para sempre desse café. Isso tem tudo a ver com estoicismo, né? Então tá tudo bem que me sirvam, né? E eu posso olhar para minha vida. Eu vou dar uma palestra, por exemplo, em grandes eventos como Fire da Hotmart, 8.000 pessoas, né? Eu tenho quem me busque no aeroporto, eu tenho o meu check-in tá pronto no hotel, eu tenho uma van para me levar, eu tenho uma área de backstage. Obrigado por tudo isso, Hotmart, eu amo tudo isso. Mas eu sei que se eu não fosse um coach renomado por tanto tempo, com tantos resultados, talvez eu não tivesse. E tá tudo bem, isso é a jornada. Né? A Hotmart não me levaria para lá se eu não tivesse os resultados que eu tenho para falar para as pessoas. Aí eu ia fazer o quê? Comprar um ingresso. Se eu quisesse um pouquinho melhor o VIP, se eu não pudesse comprar um VIP, eu ia de ingresso normal. E aí tá tudo bem, só que seja lá no backstage, onde estão todos os famosos, seja sentadinho na primeira cadeira, eu continuo sendo quem eu sou. Se eu me identificar com o meu crachá, eu me perco na minha jornada. Então, eu nem sou o cara do crachá simplesinho, sentado na última cadeira, e nem sou o cara que está no backstage junto com os mais tops do mercado. Eu sou o Jerônimo Temel. Filho de Jerônimo, de Célia, meu pai taxista, minha mãe datilógrafa, casado com a Paty, pai de João e Carol, que vem aqui toda semana junto com a Paty gravar um conteúdo, estando bem ou estando mal, né? Hoje nós não estamos bem. Gravamos esse podcast por amor a você, Five. Não é um dia bom pra gente hoje. E não importa a razão pra você, mas tem dia que não vai estar bom e tem dia que vai estar bom, né? E tá tudo bem. E eu continuo sendo Jerônimo, o cara que tá aqui de casaco, com uma camiseta preta por baixo, que vai acabar aqui o podcast, vai subir esse podcast pro meu time, vai editar, vai pro ar para você estar aí assistindo isso até agora. Então, tem dia que não tá bom, tem dia que tá bom, mas no dia bom e no dia ruim, quem eu continuo sendo? Jerônimo Temel. Então, você precisa entender que você é quem você é, apesar do que acontece na tua vida. O que acontece na tua vida é só o que acontece. E se você entende isso, é como se você tivesse uma ataraxia, né? Isso vem de filosofias mais antigas, não é do estoicismo isso, mas que poderia ser, é como se você tivesse lá fora uma tempestade, e você sentadinho dentro da sua casa, numa cadeira, assistindo lá de fora aquela tempestade acontecer.
né? E você continua sendo você. E no dia seguinte talvez venha um sol lindo e você queira sair daquela cadeira e ir lá fora, mas você é você no dia da tempestade e no dia do sol. Quando você entende isso, a sua vida começa a se tornar melhor e o seu futuro começa a ser, como a Paty falou lá no comecinho, né? Começa a ser redesenhado, reescrito de uma nova forma. Então, para quem chegou até agora, né, eu vou deixar uma frase que ela é muito forte para mim, que é a frase do não há bem que sempre dure. Todo bem passa, Five. Todo bem acaba. Não há bem que sempre dure, mas também não há mal que nunca acabe. O mal também acaba. O mal passa, né? Então não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Se você chegou até aqui, eu vou amar ver essa frase colocada aqui embaixo para eu saber que você chegou ao final desse podcast e que no próximo podcast o mal que nos atinge hoje, a minha e a Paty, não esteja nos atingindo no próximo podcast. Afinal de contas, não há bem que sempre dure. E nem mal que nunca acabe. Beijo no seu coração, vejo você no próximo podcast e... Vamos! Tchau!